Cavaleiro da Lua. Galera, esse quinto episódio de Cavaleiro da Lua, o Manicômio, foi mais um passeio pela mente fragmentada, quebrada, perturbada de Mark Spector e Steven Grant. O que a gente pode tirar de entendimento de tudo que a gente assistiu nesse quinto episódio? O que a gente pode esperar pro último episódio da série, hein? Vamos falar tudo sobre isso no vídeo de hoje, é depois da vinheta, vem comigo! E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? E nós estamos vendo uma série da Marvel que às vezes nem parece que é Marvel, né? Nós estamos vendo uma série que, se por um lado tá deixando a ação um pouco de lado, tá preenchendo muito bem a falta disso com um baita de um roteiro. Ainda que adaptado, ainda que mudando certas coisas dos quadrinhos, mas tá ficando bacana, tá ficando legal, não tenho nada contra a adaptação que fica bacana. Esse passeio pela mente perturbada, né, do Steven Grant e do Mark Spector, explica pra gente por que o Oscar Isaac acho que topou fazer esse papel, porque é uma das séries onde a origem dos personagens ela tem uma das maiores cargas dramáticas até agora exploradas pela Marvel. Algumas coisas foram confirmadas nesse quinto episódio que a gente já tinha cravado lá atrás, como por exemplo o Mark Spector, sim, ele é a personalidade dominante. A série optou por começar por Steven Grant, mas a gente sempre disse aqui, a personalidade dominante é a do Mark Spector. E agora a gente já sabe, para frustração do nosso queridíssimo Steven Grant, que se achava o original, ele é a criação, ele foi criado para ser a fuga do Mark Spector, justamente para que ele pudesse fugir dos traumas dele, especialmente a relação dele com a mãe dele, a partir do acidente, né, ainda quando criança, quando seu irmão, Randall Spector, é afogado numa caverna e a mãe não pensa duas vezes em colocar nas costas do pobre garoto do Mark Spector a culpa por todo o acidente. Claro que uma criança não vai lidar bem com isso, claro que uma criança vai crescer perturbada a partir disso, e a gente viu, dentro desse processo de entendimento totalmente necessário nesse momento entre Mark Spector e Steven Grant, que ainda criança ele incorpora o próprio Steve, que em boa parte é inspirado pelo herói Dr. Steven Grant, fictício Dr. Steven Grant, o destemido destruidor de tumbas, né? Lá do cartaz posto no quarto do Mark Spector nos quadrinhos era o Indiana Jones, né? Na série, no live action, é o fictício Thumb Buster. Steven Grant passa a ser então uma inspiração justamente para o Mark Spector chamar o Steven Grant todas as vezes em que ele precisava fugir dos seus traumas. É curioso que agora na fase adulta, principalmente quando o Mark Spector e Steven Grant percebem que essa confusão toda se dá agora em boa medida quando do falecimento da mãe, quer dizer, ele permite que o Steven Grant assuma então, e dali pra frente realmente foi a pior fase dele, onde as vidas se misturaram de uma tal forma que o Mark nunca mais, naquele momento, não teve mais controle sobre o Steven, que é exatamente o ponto de partida da série, aonde o Steven assume praticamente todo o corpo e vai ser funcionário do museu, né, lá de história egípcia, e vai tentar se relacionar com as pessoas, e aonde o Mark tenta a todo momento retomar o corpo, por isso todas as esquisitices, né? Esse roteiro ele é brilhante, ele é maravilhoso, porque ele nos mostra exatamente agora, no quinto episódio, que exatamente a personalidade que foi criada para ser a fuga da personalidade principal acaba sendo a personalidade responsável por fazer com que Mark Spector enfrente todos os seus fantasmas, todos os seus traumas, para que ele possa se entender com ele próprio e se perdoar, e entender que ele não passava de uma criança, que aquilo foi um acidente, que ele não precisava carregar aquilo para a vida inteira, que a mãe dele sim foi realmente muito ruim com ele naquele momento e que ele não precisava carregar essa culpa de forma nenhuma. Ele não precisava de um Steven Grant para continuar vivendo, o que sempre deixava ele desequilibrado. Tão desequilibrado que a própria balança da vida após morte
da nossa deusa hipopótamo, a Heoreth ou Tueris, né, como a gente viu na série. Ela tava lá pilotando, né, comandando ali, capitaneando o seu barco pelo Duat, que é o submundo egípcio, né, das almas, uma espécie de purgatório para o cristianismo, que é onde as almas que forem merecedoras de passar de adentrar aos campos dos juncos, né, para ter a sua vida pós-morte, a vida eterna pós-morte lá, deveria ter a sua balança da vida equilibrada, né? O seu coração deveria ser tão leve quanto a de uma pena. Se aquela balança não pudesse ser equilibrada, Mark Spector e Steven Grant iriam ser buscados pelas almas desequilibradas ou perdidas do Duat e seriam reivindicados para o congelamento eterno. Se aquela balança pudesse ser equilibrada, eles poderiam adentrar ao paraíso. E em resumo, o episódio foi basicamente isso: uma revisitação a todas as memórias de Mark Spector a partir da companhia do Steven Grant, que foi criado para nunca ver as coisas ruins da vida do Mark Spector, e foi exatamente o que aconteceu. Steven Grant precisou visitar cada memória traumática de Mark Spector para conduzi-lo à paz interior e ao equilíbrio. No momento em que Steven Grant se sacrifica por Mark Spector, a balança é equilibrada. O Mark Spector pela primeira vez vê alguém dando a vida por ele. Esse Mark Spector, mercenário, assassino, que tirou a vida de tanta gente, se viu agora sendo salvo justamente pela personalidade que ele criou para que ele não pudesse ver as coisas ruins. A personalidade que ele criou para ser a fuga, na verdade, foi a personalidade que o salvou. E no momento realmente triste da série, eu fiquei muito chateado de ver o congelamento do Steven Grant. Não imaginava que isso fosse acontecer. Eu achei que nós iríamos com ele até o final. Talvez podemos até voltar, né? Sabe como é que é ficção, né? E com o coração em paz, equilibrado, Mark Spector agora sozinho, entendido consigo mesmo, adentra aos campos de juncos, passando pelos portões de Osíris, que segundo a deusa Tueris, era a única forma dele retornar ao nosso plano, voltar à vida, né? Já que eles estavam mortos, realmente ele morreu. Foi dito que ela revelou a eles que eles estavam mortos, por isso que ela estava conduzindo pelo barco eles. E agora a gente já sabe inclusive por que no episódio anterior, quando o Mark Spector corre sozinho, momentos antes, né, de encontrar o Steven Grant dentro daquele sarcófago, a gente viu o corredor todo ficando torto, né, com as luzes todas tombando, justamente porque nós não sabíamos ainda, mas nós estávamos junto com a Tueris no barco, né? Ela já estava conduzindo a alma de Mark Spector. O que mais a gente pode observar nesse episódio é justamente o irmão que foi falecido ainda criança no acidente lá da caverna, o Randall Spector, que nos quadrinhos ele não morre criança, ele vai até a vida adulta, ele até entra pra CIA e infelizmente nos quadrinhos ele acaba até se voltando contra o irmão, contra o Mark Spector, e ele acaba até usando certas tecnologias que ele tem acesso e ele se torna um antagonista, ele se torna o Cavaleiro das Sombras e enfrenta o próprio irmão. Eu não sei se vocês notaram, mas durante a Shiva, né, já que a família toda família de judeus, né, a família do Mark Spector, inclusive ali nós vimos por duas vezes o momento da Shiva, que é o momento do luto, né? Eles usando o kippah na cabeça, que é um objeto extremamente sagrado para os judeus, que representa a reverência total a Deus. Eles estavam ali no primeiro velório do Randall, mas não mostrou o corpo do Randall. Muito possivelmente esse corpo foi sugado pelas águas, né? E aí eu faço aquela grande pergunta que a gente que conhece quadrinhos, a gente que conhece essas histórias adaptadas, a gente sempre se faz. Não mostrou o corpo, não dá pra cravar que tá morto, galera. E se a Marvel tá preparando no futuro um ressurgimento aí do Randall Spector como o Cavaleiro das Sombras, até pra gente voltar a ver novamente o Cavaleiro da Lua, né? Em filmes ou até junto com os Filhos da Meia-Noite, que eu acho que é capaz da Marvel adaptar esse time também. Vimos também, finalmente, né, a adaptação em live action da origem do Cavaleiro da Lua, do pacto com o Khonshu, exatamente como acontece nos quadrinhos de 2016 lá, do Jeff Lemire.
É impressionante como que a Marvel, até a roupa é muito parecida com a roupa dos quadrinhos. Tudo muito parecido, tudo muito semelhante. Pro sexto episódio, o que eu tô esperando agora? Eu espero sim que o Mark Spector volte à vida, que o Khonshu seja libertado para que ele volte novamente a ser o punho de vingança do Khonshu, volte a ser o Cavaleiro da Lua, volte a ter lá o Mr. Knight, volte inclusive a ter a personalidade do Steven Grant. De alguma forma eu acho que o Steven Grant vai voltar pra ele. Eu gostaria muito de... A minha esperança ainda tá mantida em ver o Jake Lockley, esse taxista, que é a terceira personalidade, que pra mim tá lá ainda. Não é possível que a Marvel ia errar tanto quando ela adaptou no episódio, acho que no terceiro, se eu não me engano, do segundo ou terceiro, eu não me lembro, quando nem Mark e nem Steven percebem que alguém mais tomou conta do corpo e provocou a morte daqueles caras que estavam perseguindo eles. Poxa, só pode ser o Jake Lockley. E aquele sarcófago que tava ali com alguém esmurrando lá dentro e eles passaram reto e não abriram aquele sarcófago. Estranhamente os caras estão deixando, se for pra deixar aparecer, tá deixando pro último episódio. E se isso acontecer, possivelmente, eu acho que a gente vai ter vários ganchos pra continuação do Cavaleiro da Lua. Então eu não tô muito preocupado se vai ter pouco tempo de tela ou não, essa ou aquela situação, esse ou aquele personagem, porque esse personagem não é possível que os caras vão engavetar. Vai ter continuação com certeza, galera. Espero pro último episódio também a revelação realmente de quem é Arthur Harrow. Se ele realmente está a serviço da Amit, se nós vamos ver a Amit despertada, ou se os poderes dele estão vindo de um outro deus ou de uma outra entidade que não a Amit. Porque se ela estava lá empedrejada, selada, não poderia ter sido ela que deu aqueles poderes a ele, a não ser que ela concedeu esses poderes a ele antes de ser selado, o que eu acho muito difícil, a não ser que Arthur Harrow seja um desses seres já, umas entidades milenares aí da história, né? Mas tá faltando um embate entre a verdadeira identidade do Arthur Harrow contra o Cavaleiro da Lua. E aí sim é um embate de entidades. Falta realmente agora o embate do herói, né? Do herói contra o vilão. É isso que a gente precisa ver nesse último episódio. E claro, uma série que passou praticamente 90% do tempo sem fazer quase nenhuma referência ao UCM, né? Pouquíssimas referências, apenas os livros lá na mesa do Steven Grant sobre Asgard e sobre Wakanda. Lá no começo do primeiro episódio, nós praticamente não temos referência que nós estamos no universo da Marvel. Então eu espero que no último episódio a gente passe a ver, sim, não vou dizer uma enxurrada de referências, mas alguma coisa que realmente nos traga de novo pro trilho, né, do UCM, e a curiosidade que sempre fica, com o que Cavaleiro da Lua vai se conectar, seja ainda no episódio ou seja na cena pós-crédito, que tenho quase certeza que vai ter também. E você, o que você tá esperando do último episódio? Eu quero que você coloque nos comentários tudo que você tá achando da série, qual que é a sua expectativa pro último episódio, taca nos comentários aqui. E se você tá chegando hoje no canal, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo, deixa aqui a tua inscrição pra gente, que é importantíssimo pra crescer esse canal, ativa o sininho pra nunca perder um vídeo novo e também segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente avisa quando tem vídeo novo também, vai que o sininho vacila no aviso, né? E todo mundo junto, galera, se você tá gostando do vídeo, taca o like pra gente aqui, clica no joinha, que ajuda bastante o canal, fortalece bastante, beleza? Só uma observação que quero fazer para vocês. Eu também sou o filho de Deus e estou partindo agora para alguns dias de descanso merecido. Então já vou avisando vocês que o vídeo de análise do encerramento da série vai demorar um pouquinho para aparecer, tá? Mas vai vir, fica tranquilo. Eu sei que um monte de canal vai fazer análise antes da gente, mas não tô nem aí. Cada canal tem a sua observação. Talvez a gente faça uma observação diferente que nenhum canal fez, como por exemplo, nós já colocamos aqui que o Kang estava no manicômio lá da cabecinha do Mark Spector. Fazendo o quê? O que o Kang estava fazendo? Ninguém falou isso. Só o Spotko tá falando isso até agora. Então, vem com a gente, relaxa, calma. Sem vídeo você não fica. Spotko na área. Até o próximo vídeo.